Olá, queridos amigos. Mais uma vez, o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos encontrarmos para avançarmos em Daniel capítulo 4. Hoje nós vamos estudar a parte 3. Não percam os próximos capítulos, que o capítulo 5 e a partir do 7 vão ser estudos maravilhosos e muito esclarecedores. O meu nome é Silverino Kiel e sou o fundador do IAG. Em nosso primeiro estudo de Daniel capítulo 4, nós vimos que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Por isso que um não deve ser a consciência do outro. Em nosso segundo estudo de Daniel 4, vimos o quão difícil é quando temos que lidar com uma mensagem delicada, com uma mensagem que nos leva a ter prejuízos. E hoje, na terceira parte de Daniel 4, vai ser a conclusão deste capítulo, antes de nos lançarmos no 5, nós vamos ver de maneira clara que a soberba sempre precede a queda, como está registrado em Provérbios 16, verso 18. Nabucodonosor desfrutava de grande prosperidade, e esta mesma prosperidade podemos desfrutar em diferentes âmbitos da vida. Vale lembrar que não é só a prosperidade financeira que pode levar uma pessoa à soberba e, consequentemente, à queda. Talvez até mesmo um pregador. Ele pode chegar ao ponto de se achar tão bem-sucedido, tornar-se soberbo e a ruína certamente virá. Mesmo o ministério, enfim, até mesmo uma dona de casa. Ela pode se achar autossuficiente ao fazer deliciosos pratos, achar-se superior às demais pessoas, e a soberba sempre vai preceder a queda. Isso ficou evidente na história de Nabucodonosor. Vamos avançar dando leitura a partir do verso 20, pois no nosso estudo anterior avançamos até o verso 19, quando Daniel ficou impactado com a mensagem que teria que trazer para o rei. Vocês se lembram, né? Então hoje, a partir do verso 20, diz o seguinte: Daniel agora começa a falar: a árvore que viste, rei, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então Daniel aqui começa a apresentar o bem-sucedido governo babilônico. E o interessante é notar que Babilônia estava melhor do que os judeus, porque nos dias de Jesus, ele procurou na figueira fruto e não achou senão folha. No caso de Babilônia, tinha folhas, porém as folhas faziam jus à abundância de frutos que ali existia. Então era um reino próspero, um reino que fazia aquilo que Deus esperava que Israel fizesse. Então estava próspero também. Daniel diz que se fez extremamente grande, alcançou muitos lugares, Fenícia, Tiros, regiões da Média, da Pérsia, tudo estava sendo agregado ao domínio de Babilônia. Então, a soberba precede a queda. Verso 23, e quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortem a árvore e destrua, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, ou 7 anos. Versos simples, né? E nos estudos anteriores já fizemos relativa interpretação, mostrando que essa árvore era o próprio rei. A árvore ser muito grande, aqui Babilônia se tornou um reino demasiado grande, presente em todos os lugares do mundo. Mas o quê? O fato de o tronco permanecer na terra é que
o domínio de Nabucodonosor seria tirado de suas mãos, porém ele não perderia novamente acesso ao trono, ou seja, o seu trono ainda estava lhe garantido. Agora o versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre ti, meu senhor. Serás tirado dentre os homens. Agora é a interpretação. O que seria esta árvore ser cortada? O que seria esse tronco fixado à terra, seguro com cadeias de ferro? Serás tirado dentre os homens. E a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então este é o juízo. Nabucodonosor seria retirado dentre os homens, não no sentido literal de ele ser levado para um outro lugar, mas ele seria submetido de alguma doença mental. Verso 26. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Quanto tempo ele precisaria para poder reconhecer isso? Quanto tempo ele necessitaria para que a sua soberba fosse abatida? 7 anos. Verso 27. Portanto, ó rei, disse Daniel, aceita o meu conselho. Aqui nós temos a causa do juízo que viria sobre Nabucodonosor. Põe fim aos teus pecados. O que causaria a loucura e as desgraças que viriam sobre Nabucodonosor? O pecado. Praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Se ele abandonasse os pecados, se ele tivesse vitória sobre os pecados, talvez Deus se apiedaria dele e não viria esse juízo tão terrível sobre ele. O versículo 28 segue dizendo: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. No versículo 27, onde Daniel dá o conselho que Nabucodonosor deveria pôr fim aos pecados em sua vida, foi dado 1 ano antes do início dos 7 anos de loucura. Então, entre o verso 27 e 28, nós temos 1 ano. E nesse período, a irmã White fala que, por algum tempo, a interpretação do sonho com os seus respectivos juízos realmente exerceram certa influência sobre Nabucodonosor. Mas com o passar de 1 ano, estas influências, estas impressões acabaram se esvaindo. E aí é tarde demais para ele, pois todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. O pecado cobra o seu preço. Aquele que vive em fornicação com sua namorada, ele tem 2 destinos se não se arrepender. A moça ficar grávida e talvez terem os planos de sua vida frustrada, ou ser tarde demais para o arrependimento e fazer parte da segunda ressurreição. O fato é que chega um momento que se torna tarde demais para nós tomarmos decisões que precisamos tomar hoje. O pecado cobra o seu preço. Neste momento, Nabucodonosor ouviu a voz de Deus, ouviu o juízo que viria sobre ele, e ele glorificou a Deus naquele momento, tentando reverter o quadro. Porém, já era tarde demais. Existem situações na nossa vida que nós passamos da linha divisória e Deus não pode nos salvar mais. Porque Ele não quer? Não. Porque nós não vamos mais querer estender as mãos para receber o auxílio. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque no final de 12 meses, passado 12 meses, o juízo veio. E aqui tem outro detalhe interessante. O homem sábio sabe fazer a correta aplicação do tempo. Vocês se lembram no conselho de Gamaliel, lá em Atos 5?
Os fariseus queriam destruir aqueles discípulos de Jesus e Gamaliel, com sabedoria, disse: acautelai-vos do que hão de fazer com estes homens. Pois alguns dias surgiu Judas, depois Teudas, e com o passar do tempo se tornaram em nada. E ele seguiu dizendo: deixai esses homens livres, se a causa deles for de Deus, de origem divina, ela vai permanecer, e vós sereis achados lutando contra Deus. Mas se essa causa não for de Deus, o tempo vai revelar. Então, o mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. Tudo é uma questão de tempo. Então, o tempo tem o poder para sarar as feridas? Tem. Mas ele pode também abrir feridas. O tempo, na verdade, é o fator principal. No caso de Nabucodonosor, ele aplicou de maneira desinteligente o tempo. E o resultado foi qual? Que durante um ano de oportunidades que ele teve, desperdiçadas, acabou somando no juízo, que veio ao início dos 7 anos de loucura. E vários fatores prepararam o caminho para que Nabucodonosor caísse nesse terrível juízo. Olha outro aspecto aqui no verso 29. Ao fim de 12 meses, quando Nabucodonosor passeava por seu palácio. Vocês se lembram lá em 2 Samuel capítulo 11, do verso 1 em diante, diz assim: e chegado o tempo em que os reis deveriam ir para as guerras, Davi enviou Joabe e permaneceu no palácio. Primeiro passo: negligenciar deveres. Nós não devemos negligenciar os deveres. Quando negligenciamos os nossos deveres, estamos nos preparando para a ruína. Seguindo o verso 2 diz: e aconteceu que, certo dia, à tarde, Davi se levantou da sua cama e passeava pelo seu palácio. Ora, à tarde, em vez de Davi estar em batalha, nem julgando o caso de ninguém, ele estava dormindo à tarde, estava descansando à tarde. Não que não possa fazê-lo, mas ele estava negligenciando deveres. E depois se colocou a caminhar pelo palácio. Igual Nabucodonosor, no verso 29, passeava por seu palácio. E aí pode ser aplicado um sábio ditado, que mente vazia é a oficina do diabo. Tanto Nabucodonosor estava passeando descuidadamente, como Davi, que deveria estar na guerra, dormindo até tarde, ou dormindo à tarde, estava passeando depois no seu palácio. Viu Betseba? Ela o atraiu, e o fim da história nós sabemos. Por causa da soberba de Davi, por causa da ociosidade, Davi se comprometeu toda a sua família e outros. Comprometeu a Betseba, comprometeu a Urias, comprometeu o reino, comprometeu seus filhos, pois a espada nunca mais se afastou da casa de Davi. Por quê? Por causa da ociosidade. Por causa da ociosidade. A ociosidade tem levado muitas pessoas a cometerem terríveis e graves pecados. Mente vazia é um terreno onde Satanás gosta de trabalhar. Então nós precisamos ser ativos nas nossas atividades diárias, também na causa de Deus. Essa recreação, esta dita recreação, ver filmes, alugar esses filmes aí, ficar assistindo filmes de violência, ver futebol. Desde quando o adventista tem que estar metido com essas coisas? Futebol, filme, novela, televisão. Na verdade, eu acredito que adventista não deveria ter nem ter televisão. Envolvido com lutas de MMA. Isso são coisas que adventista não deveria estar envolvido. Não deveria. Futebol, torcendo para time. Nós não devemos estar envolvidos com estas coisas, não. O cristão que tem tempo para poder ver 90 minutos de futebol é porque ele está negligenciando alguma coisa, porque o cristão verdadeiramente contrito, ele jamais vai sacrificar 1h30 ou 2 horas que seja para poder assistir um monte de homens que são bem pagos às nossas custas correndo atrás de uma bola. Cristão que é cristão vive para servir.
Cristão que é cristão vive para favorecer o próximo, não de alguma maneira engrandecer o eu. Porque se assim procedermos, teremos que talvez comer capim 7 anos. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Verso 30. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para minha glória e minha magnificência? Neste momento, Nabucodonosor atingiu o ponto sem retorno, quando ele reivindicou para si a glória que pertencia a Deus. Vocês se lembram lá de Atos 12? Quando Herodes se colocou diante das pessoas e as pessoas disseram que iriam adorá-lo como se ele fosse Deus, e ele mesmo reivindicou esta glória para si. Vocês sabem o que aconteceu? Triste. O anjo do Senhor tocou em Herodes e vermes, aqueles bichos que dão em varejeira, sabe? Em animais mortos. Apareceram muitos dentro de Herodes e comeram ele vivo, de dentro para fora. E o texto diz que ele gritava e gemia de dor. Meus irmãos, buscar ocupar o lugar de Deus, reivindicar para nós a glória que pertence somente a Ele, é um crime grave. Nabucodonosor fez isso e foi acometido de loucura. E hoje, qualquer um que tentar reivindicar para si a glória sofrerá juízos do Todo-Poderoso. Talvez não agora, mas um dia vai sofrer. Então, se você for bem-sucedido no seu ministério, nos seus sermões, não reivindique para si a glória. É muito comum você ver grandes personagens dizendo que não tem nada o que aprender. Outro dia eu ouvi uma frase de um grande personagem adventista que ele falou que entre ele e Deus ninguém tem nada a ensinar porque ele é doutor. Então existem muitos homens arrogantes e estes homens precisam aprender com Nabucodonosor. A arrogância nos leva à queda. Provérbios 16, 18. A soberba é o prenúncio da nossa queda. E isso foi o que aconteceu com Nabucodonosor. O verso 31, enquanto estas palavras de exaltação própria estavam na boca de Nabucodonosor, uma voz caiu do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, de ti se passou o reino. Serás tirado neste momento dentre os homens, e a sua morada vai ser com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão sobre ti 7 tempos, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quiser. E neste caso, Evil-Merodach, que era filho de Nabucodonosor, ocupou o reino durante 7 anos. Verso 33, o juízo, coisa triste. Na mesma hora, se cumpriu a profecia sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado dentre os homens. Passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos, como as penas de águia, e suas unhas como as unhas de ave. Na verdade, aqui os tradutores usaram a linguagem mais próxima daquilo que aconteceu. Mas o que aconteceu, na verdade, com ele é que suas unhas cresceram. Você se lembra daquele tal do Zé do Caixão? Aquelas unhas enormes? Foi isso que aconteceu com ele. As suas unhas cresceram e se curvaram, e os seus pelos, cabelo, começaram a crescer. E mesmo nós sabemos pela epigenética que o ambiente em que vivemos tem influência sobre o nosso fator físico. Então ele acabou assimilando não só as maneiras, mas certas peculiaridades dos animais. Olha só, agora no verso 34, nós já avançamos 7 anos na história. Isso é interessante notar, a cronologia na Bíblia, tá? Do versículo 27 até o 28, 1 ano, que foi o ano que precedeu os 7 anos de loucura, tá? Agora, do verso 33 ao verso 34, nós temos 7 anos. Então, do verso 27 ao verso 34, 8 anos. E do verso 28 ao verso 34, 7 anos, os quais Nabucodonosor passou como louco. O verso 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias... E ele foi bastante modesto, né? Porque daqueles dias, na verdade, foram 7 anos.
Mais de 2.000 dias, na verdade mais de 2.500 dias que ele passou louco. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou a vir a mim o entendimento. Então, o que foi que Nabucodonosor perdeu, na verdade? O entendimento. Ele recobrou o entendimento, é porque ele tinha perdido o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para todo sempre, cujo domínio é eterno, cujo reino é de geração em geração. Afinal, ele reconheceu que o único reino eterno e que é supremo é o reino de Deus? Afinal, ele reconheceu que somente o reino de Deus é eterno? Sim, reconheceu, depois de 7 anos de loucura. Verso 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e que lhe diga: que fazes? 36. No mesmo tempo, final dos 7 anos, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros, os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Por que a glória de Nabucodonosor foi aumentada? Porque agora, verdadeiramente, ele era humilde, e Deus só pode exaltar aquele que é humilde. Por isso que lá em 1 Pedro, eu acho que é capítulo 5, verso 6, diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Por que hoje Deus não pode exaltar grandes homens? Porque Ele sabe que tal coisa seria para a ruína deles. Alguns que buscam a exaltação própria têm cavado a sepultura com seus próprios dentes. Então Deus não faz esse papel. Deus só exalta um homem se ele for humilde. Deus só exaltou Nabucodonosor a uma posição mais elevada que ele tinha ido, porque ele tornara-se humilde. E interessante que ele bendisse ao Altíssimo. A primeira coisa que ele fez foi engrandecer a Deus, louvar ao Senhor por ter recobrado o entendimento. E é aí que eu passo uma pequena reflexão. Quantos de vocês já agradeceram por terem saúde mental? Quantos de vocês já agradeceram por ter saúde mental? Vocês já pararam para pensar o que é perder a sanidade mental? E isto acontece com muitas pessoas. Quando eu morava no Espírito Santo, ali no interior de Cariacica, na época eu não era cristão e estava em um bar, e aí apareceu uma pessoa, e ele era louco. Ele havia até fugido de um centro onde ele ficava preso. E o interessante é que aí uma das pessoas que estava nesse bar conhecia esse jovem rapaz. Ele, na verdade, era da região, ele tinha sido mecânico. Quando eu o conheci, ele tinha 30 e poucos anos, quase 40. E ele um dia estava trabalhando na sua oficina, sua esposa foi levar algo para ele ali, alimento, e aí saiu a esposa e o filho para atravessar a rua. Só que por um descuido, ela foi atravessar na frente de um ônibus, veio um carro diante dos olhos desse rapaz e atropelou a esposa e o filho. Os dois morreram na hora. Esse rapaz era muito apegado à família e ele ficou tão desnorteado, que ele perdeu a memória. Realmente ele perdeu a memória. Fisicamente eu não sei como se processou isso, né? Mas o trauma foi tão grande que ele perdeu a memória. E nesse dia ele chegou nesse bar, todo barbudo, com a bermuda rasgada na frente, aparecendo as suas partes íntimas, sem camisa. E aí me contaram essa história, e mesmo naquela época, eu longe dos caminhos do Senhor, mas aquilo me doeu tanto o coração, aí eu tirei a minha camisa e dei para ele era um pouco magro, e aí o meu amigo tirou a sua bermuda, o Rafael Possati, tirou a sua bermuda, ficou de cueca, a gente entrou no carro e foi embora, e deu a bermuda para o rapaz. E aí eu fiquei pensando, meu pai, mesmo longe dos caminhos do Senhor, eu falei, obrigado por eu ter sanidade mental, obrigado por eu conseguir raciocinar, obrigado, Senhor. E um detalhe interessante, só para não deixar a história no vácuo, no outro dia eu levantei pela manhã na minha casa, eu morava a uns quilômetros desse bar,
Levantei de manhã, me coloquei na varanda assim, estava tomando um copo de vitamina. Eu vi a uns 30 metros alguém lá na cerca. E logo que eu bati o olho, eu percebi. Justamente era o rapaz que eu tinha dado a camisa. E aí ele ficou puxando para a camisa assim, apontando, e ele já não falava mais, apontando assim para mim, puxando a camisa. Ele dizendo, foi você que me deu a camisa. E foi muito comovente para mim aquele momento ali também. Só para a história não ficar no vácuo. Então eu gostaria de arrazoar com vocês o seguinte: cuidem de uma coisa chamada sanidade mental. Agradeçam a Deus todos os dias por você conseguir raciocinar. Vocês, mulheres, agradeçam todos os dias por vocês não serem loucas, como algumas pessoas caem nesse estado de perderem a memória e sair pela rua sem roupa. Eu já vi várias vezes mulheres sem roupa na rua, homens sem roupa na rua, não têm vergonha porque perderam a sanidade mental. Aproveitem esse privilégio que é de raciocinar, entender o que é correto, entender o porquê não fazer o errado. A saúde mental é uma das maiores bênçãos que podemos ter. É uma das maiores bênçãos. Então, se o seu filho desfruta de saúde mental, mas você é pobre e não tem dinheiro para dar um bom colégio, coloque os joelhos no chão e agradeça. Senhor, eu não tenho dinheiro para dar um bom colégio, mas o meu filho desfruta de plenos vigores de saúde mental. Sabe quando nós damos muito valor a uma coisa? Sabe quando? Quando aquilo que é de valor se perde. Quando aquilo que é de valor se perde, nós passamos a dar valor. Muitas vezes, meus amigos, na correria da vida, no afã de conquistar títulos, estudar, ter dinheiro, ter prestígio diante das pessoas, nós passamos por alto coisas que são importantes. Nós passamos por alto coisas que são importantes. Só que interessante quando acontece algo grave com aquilo que realmente é importante para nós, aquilo que nós julgamos ser importante perde totalmente o valor. Perde totalmente o valor. Olha, sabe quando que, por exemplo, um filho se torna algo mais importante da vida de um pai? E se torna mais importante que o trabalho ou qualquer outra coisa? Quando ele está doente para morrer. Nesse momento, tudo passa. A dívida do cartão, a manutenção do carro não é tão importante, pagar a prestação da internet não é tão importante, pagar a prestação da televisão não é tão importante, os planos materiais não são tão importantes, tudo perde a importância. Então, nós podemos hoje valorizar aquilo que nós temos de melhor, que é a sanidade mental. Perca a sanidade mental e nós vamos ter perdido tudo. Então vamos agradecer todos os dias pela manhã, à noite, pelo dom de raciocinar. Nabucodonosor agradeceu quando ele teve. Ele perdeu e teve a oportunidade de reaver. Mas e se isso não acontecer conosco? Capítulo 4, verso 37, o último versículo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e também glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos e juízos são retos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Isso se cumpriu na própria experiência de Nabucodonosor. Ele se caiu na soberba, foi humilhado. E no final dos 7 anos ele reconheceu que Deus é o Todo-Poderoso e dá quem a ele quer e retira de quem ele quer os reinos. Eu espero que este capítulo tenha sido de boas lições para todos vocês. Só vou fazer um resumo, uma síntese do capítulo todo, para que os pontos altos do capítulo venham a ficar frescos em nossa mente. O ponto importante que eu quero salientar é que o nosso tempo, o tempo do homem, não é o tempo de Deus. Por isso nós não devemos ser consciência de ninguém. Em que sentido isso se conecta com o capítulo 4? Nabucodonosor tivera muitas oportunidades de aceitar a Deus e não aceitou. Mas no tempo de Deus ele aceitou. Segundo ponto, entre muitos outros, né? Muitas vezes Deus vai nos pedir para dar uma mensagem dura. Não de expor pessoas. Aquele que expõe pessoas pode ter certeza que não é uma mensagem que Deus mandou, não. Deus não expõe a pessoa, ele expõe o pecado.
Então, se você tiver que dar uma mensagem dura, seja valente, porém coerente. Terceiro ponto, tomemos cuidado com a soberba, pois é a soberba que precede a nossa queda. A soberba prepara o caminho para a nossa ruína. E oxalá que Deus nos livre dos juízos recorrentes da soberba. Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, fazer menção já também ao capítulo 5, que vai ser um capítulo extraordinário, pois o capítulo 5 fala sobre a queda de Babilônia literal, e é claro que tem uma íntima conexão, está intrinsecamente ligado com a queda de Babilônia espiritual. Até mesmo as 3 mensagens angélicas nós vamos encontrar em Daniel capítulo 5, tá bom? Que o Papai do Céu continue abençoando cada um de vocês. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e de continuar também divulgando os nossos vídeos com os seus amigos, tá bom? Até o nosso próximo encontro.